A Profecia Celestina, uma aventura da nova era. A ética interpessoal. Acompanhei o soldado pela escada acima e saímos para o brilho do sol claro. A advertência de Pablo ecoava em minha cabeça. Viciar-se em outra pessoa? Que pretenderia dizer com isso? Que tipo de vício? O soldado me levou pela trilha que ia dar no estacionamento, onde 2 outros estavam ao lado de um jipe militar. Eles nos observaram intensamente quando nos aproximávamos. Quando cheguei bastante perto para ver dentro do jipe, notei que havia alguém sentado atrás. Marjorie. Ela estava pálida e ansiosa. Antes que eu pudesse atrair o seu olhar, o soldado atrás de mim me segurou pelo braço e me meteu no banco ao lado dela. Os outros 2 soldados subiram para os bancos dianteiros. O sentado no lado do motorista nos deu uma olhada rápida para trás. Depois ligou o veículo e rumou para norte. Vocês falam inglês? Perguntei aos soldados. O soldado no banco do passageiro, um homem musculoso, me olhou com uma expressão vazia e disse alguma coisa em espanhol, e não consegui entender. Depois se virou secamente para fora. Voltei a atenção para Marjorie. Está tudo bem com você? Perguntei num sussurro. A voz dela esmureceu e notei que lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Vai dar tudo certo, eu disse, passando o braço em torno dela. Ela ergueu o olhar para mim, forçando um sorriso, e descansou a cabeça em meu ombro. Uma onda de paixão me inundou o corpo. Durante 1 hora rodamos aos trancos pela estrada não pavimentada. Lá fora, a paisagem tornava-se cada vez mais exuberante e selvagem. Então, ao dobrarmos uma curva, a vegetação densa se abriu para o que parecia ser uma aldeiazinha. Casas de madeira alinhavam-se dos 2 lados da estrada. Uns 100 metros adiante, um caminhão grande bloqueava a passagem. Vários soldados faziam sinal para que parássemos. Atrás deles havia outros veículos, alguns com faroletes amarelos piscando. Fiquei mais alerta. Quando encostamos para parar, um dos soldados lá fora se aproximou e disse qualquer coisa que não conseguia entender. A única palavra que reconheci foi gasolina. Nossos acompanhantes saíram do jipe e ficaram lá fora conversando com outros soldados. De vez em quando nos lançavam uma olhada, as armas ao lado. Notei uma ruazinha que dobrava à esquerda. Enquanto olhava as lojas e os vãos das portas, alguma coisa mudou em minha visão. As formas e cores das casas de repente se destacaram e ficaram mais distintas. Murmurei o nome de Marjorie e senti o olhar dela se erguer. Mas antes de dizer alguma coisa, uma enorme explosão sacudiu o jipe. Uma rajada de fogo e luz veio da área à nossa frente, e os soldados foram jogados ao chão. Imediatamente, nossa visão foi obscurecida pela fumaça e as cinzas que caíam. Vamos! Gritei, puxando Marjorie de dentro do veículo. Em meio à confusão, descemos correndo a rua na direção em que eu estiver olhando. Atrás de nós, eu ouvia gritos distantes e gemidos. Ainda mergulhados em fumaça, corremos talvez uns 50 metros. De repente, vi um vão de porta à esquerda. Aqui! Gritei. A porta estava aberta e entramos correndo. Joguei-me contra a porta, fechando-a com segurança. Quando nos viramos, vi uma mulher de meia idade nos olhando. Enquanto eu olhava, tentando um sorriso, notei que a expressão dela não era de pavor, nem de raiva, pelo fato de 2 estranhos terem invadido sua casa após uma explosão. Ao contrário, o que exibia era um meio sorriso divertido, mais parecido com resignação, como se ela mais ou menos nos esperasse e agora tivesse de fazer alguma coisa. Numa cadeira perto, via-se uma criança pequena de uns 4 anos. Depressa, ela disse em inglês. Eles vão procurar vocês. Levou-nos para os fundos da sala de estar, esparsamente mobiliada. Depois por um corredor e descemos alguns degraus, entrando num celeiro comprido. A criança caminhava ao lado dela. Atravessamos rapidamente o celeiro e subimos mais alguns degraus até uma porta externa que dava para o beco. A mulher abriu um pequeno carro compacto que estava estacionado ali e nos tocou para dentro. Mandou que nos abaixássemos no banco de trás. Jogou sobre nós um cobertor e arrancou com o carro.
rumando para o que parecia ser o norte. Durante isso tudo, eu permaneci sem fala, arrebatado pela iniciativa da mulher. Uma onda de energia me invadiu o corpo quando compreendi plenamente o que acontecera. Minha intuição da fuga se realizara. Marjorie deitava-se ao meu lado, os olhos bem fechados. "Tudo bem com você?" murmurei. Ela ergueu os olhos marejados de lágrimas para mim e balançou a cabeça. Decorridos uns 15 minutos, a mulher disse: "Acho que já podem se levantar." Retirei o cobertor e olhei em volta. Parecíamos estar na mesma estrada de antes da explosão, só que mais ao norte. "Quem é você?" perguntei. Ela se voltou e me olhou com seu meio sorriso. Era uma mulher bem feita de corpo, de uns 40 anos, com cabelos escuros na altura dos ombros. "Sou Carla Dias", disse. "Esta é minha filha, Mareta." A criança sorria e olhava para nós por cima do banco do passageiro com olhos grandes e inquisitivos. Tinha cabelos negríssimos e também longos. Eu lhes disse quem nós éramos e depois perguntei: "Por que nos ajuda?" O sorriso de Carla se abriu. "Vocês fugiam dos soldados por causa do manuscrito, não?" "Sim, mas como você sabia?" "Eu também conheço o manuscrito." "Para onde está nos levando?" perguntei. "Isso eu não sei. Vocês vão ter de me ajudar." Dei uma olhada em Marjorie. Ela me olhava atenta enquanto eu falava. No momento, não sei para onde ir. Antes de ser capturado, estava tentando chegar a Iquitos. "Por que quer ir para lá?" ela perguntou. "Estou tentando encontrar um amigo. Ele procura a nona visão." "Isso é uma coisa perigosa." "Eu sei." "Levamos vocês lá, não é, Mareta?" A menina deu uma risadinha e respondeu com uma sofisticação acima dos seus anos: "Claro." "Que explosão foi aquela lá atrás?" perguntei. "Acho que foi um caminhão de gasolina," ela respondeu. "Já tinha acontecido um acidente antes, um vazamento." Eu continuava espantado com a rapidez que Carla decidira nos ajudar, e por isso resolvi insistir na pergunta: "Como soube que a gente estava fugindo dos soldados?" Ela respirou fundo. "Ontem passaram pela cidade muitos caminhões militares indo para o norte. Isso é incomum e me fez lembrar da época, há uns 2 meses, em que levaram meus amigos. Eles e eu estudávamos o manuscrito juntos. Éramos os únicos na aldeia que tínhamos todas as 8 visões. Então os soldados chegaram e levaram os meus amigos. Não tive mais notícias deles. Vendo os caminhões ontem, eu soube que os soldados continuavam caçando cópias do manuscrito e que outros, como meus amigos, iam precisar de ajuda. Me imaginei ajudando essas pessoas se pudesse. Claro, suspeitei que era significativo eu ter tido esse determinado pensamento naquele determinado momento. Assim, quando vocês entraram em minha casa, não me surpreendi." Ela fez uma pausa e depois perguntou: "Já sentiu isso?" "Já", respondi. Carla reduziu a velocidade do carro. Adiante havia um entrocamento. "Acho que devemos pegar a direita aqui", ela disse. "Levará mais tempo, mas será mais seguro." Quando ela virou o carro à direita, Mareta escorregou para a esquerda e teve de segurar no banco para não cair. Deu uma risadinha. Marjorie olhava com admiração a menina. "Quantos anos tem Mareta?" perguntou a Carla. Ela pareceu perturbada, depois disse delicadamente: "Por favor, não fale nela como se ela não estivesse presente. Se ela fosse um adulto, você teria feito a pergunta a ela." "Oh, me desculpe", disse Marjorie. "Tenho 5 anos", respondeu Mareta com orgulho. "Você estudou a 8ª visão?" perguntou Carla. "Não", respondeu Marjorie. "Só a 3ª." "Estou na 8ª", eu disse. "Você tem alguma cópia?" "Não", respondeu Carla. "Os soldados levaram todas." "A 8ª fala do relacionamento com as crianças?" "É, e sobre como os seres humanos acabarão aprendendo a se relacionar uns com os outros." "E fala sobre muitas coisas, tipo como projetar energia nos outros e evitar se viciar em pessoas." Lá estava aquela advertência de novo. Eu ia perguntar a Carla o que ela significava quando Marjorie disse: "Fale da 8ª visão." "A 8ª visão", explicou Carla, "é sobre o uso da energia de um modo diferente quando se relaciona com as pessoas em geral, mas no início com crianças." "Como devemos ver as crianças?" perguntei.
como realmente são, como terminais na evolução que nos faz progredir. Mas para aprender a evoluir, elas precisam de nossa energia numa base constante, incondicionalmente. O pior que a gente pode fazer às crianças é drenar a energia delas quando as educamos. Isso é que cria nelas os dramas de controle, como você já sabe. Mas essas manipulações aprendidas sobre o papel da criança podem ser evitadas se os adultos lhe derem toda a energia que elas precisam, seja qual for a situação. Por isso é que a gente deve sempre incluí-las nas conversas, sobretudo nas que se referem a elas, e não se deve assumir a responsabilidade de mais filhos além do que se pode cuidar. O manuscrito diz tudo isso? Perguntei. Sim. E o comentário sobre o número de filhos é extensamente enfatizado. Senti-me confuso. Por que o número de filhos é importante? Ela me deu uma olhada enquanto dirigia. Porque qualquer adulto sozinho só pode se concentrar a dar atenção a uma criança de vez. Se há crianças demais para o número de adultos, estes ficam sobrecarregados e impossibilitados de dar energia suficiente. As crianças começam a disputar entre si pela energia. Rivalidade entre irmãos, eu disse. Mas o manuscrito diz que esse problema é mais importante do que as pessoas pensam. Os adultos sempre romantizam a ideia de famílias numerosas e filhos criados juntos. Mas as crianças devem tomar conhecimento do mundo com os adultos, não com outras crianças. Em demasiadas culturas, as crianças vivem em bandos. O manuscrito diz que os seres humanos vão entender aos poucos que não deviam pôr filhos no mundo, a não ser que haja pelo menos um adulto empenhado em dar atenção total, em tempo integral, a cada criança. Mas espera aí, eu disse. Em muitas situações, os dois pais têm de trabalhar para sobreviver. Isso lhes nega o direito de terem filhos? Não necessariamente. O manuscrito diz que os seres humanos vão aprender a estender suas famílias além dos laços sanguíneos, de modo que outra pessoa seja capaz de dar atenção um a um. Toda energia não tem de vir só dos pais. Na verdade, é melhor que não venha. Mas quem quer que cuide das crianças tem de dar atenção uma a uma. Bem, eu disse, você fez uma coisa certa. Mareta, sem dúvida, parece uma criança madura. Carla franziu o rosto e disse, não diga a mim, diga a ela. Ah, tem razão. Olhei para a criança e disse, você age com muita maturidade, Mareta. Ela desviou o olhar timidamente por um instante. Depois disse, obrigada. Carla abraçou-a carinhosamente e me olhou com orgulho. Durante os últimos 2 anos, tenho tentado me relacionar com Mareta segundo as orientações do manuscrito. Não é, Mareta? A menina sorriu e balançou a cabeça. Tenho tentado dar energia a ela e sempre lhe dizer a verdade de cada situação, na linguagem que ela entende. Quando me fazia as perguntas que as meninas pequenas fazem, eu levava muito a sério, evitando a tentação de dar uma resposta fantasiosa, que é francamente para a diversão dos adultos. Sorri. Você quer dizer inverdades, tipo, são as cegonhas que trazem os bebês? Esse tipo de coisa? Mas essas expressões culturais não são tão más. As crianças sacam rápido porque continuam as mesmas. Pior são as distorções criadas na hora por adultos só porque querem se divertir um pouco e porque acham que a verdade é complicada demais para uma criança entender. Mas isso não está certo. A verdade sempre pode ser expressa no nível de compreensão de uma criança. Só é preciso pensar um pouco. O que diz o manuscrito sobre essa questão? Diz que devemos sempre encontrar um meio de dizer a verdade à criança. Parte de mim resistia à ideia. Eu era um daqueles que gostava de brincar com as crianças. As crianças não entendem que os adultos estão só brincando? Perguntei. Tudo isso parece que as faz crescer rápido demais e tira parte da graça da infância. Ela me olhou com um ar severo. Mareta se diverte à beca. A gente brinca de pegar, pular e jogar todos os jogos de fantasia infantil. A diferença é que quando estamos fantasiando, ela sabe. Concordei. Ela tinha razão, claro. Mareta parece confiante, continuou Carla, porque eu estava lá para ela. Eu lhe dei atenção individual quando ela precisava.
E quando eu não estava lá, minha irmã, que mora na casa vizinha, estava. Ela sempre teve um adulto para responder às suas perguntas. E como teve essa atenção sincera, nunca sentiu que era preciso representar ou chamar a atenção. Sempre teve bastante energia, e isso faz com que acredite que continuará tendo bastante, o que torna a transição do recebimento de energia dos adultos para o recebimento da energia do universo, sobre a qual já conversamos, muito mais fácil de ela alcançar. Notei o terreno lá fora. Atravessávamos a floresta profunda agora, e embora eu não pudesse vê-lo, sabia que o sol estava baixo no céu da tarde. Podemos chegar a Iquitos esta noite? Perguntei. Não, disse Carla, mas podemos ficar numa casa que conheço. Perto daqui? É, a casa de um amigo. Ele trabalha para o Serviço da Vida Silvestre. Para o governo? Parte da Amazônia é uma área protegida. Ele é o agente local, mais fluente. Se chama Juan Hinton. Não se preocupe, ele acredita no manuscrito e nunca o incomodaram. Quando chegamos, o céu já escurecera completamente. À nossa volta, a selva fervilhava de sons noturnos, o ar abafado. Uma grande casa de madeira, bem iluminada, erguia-se na extremidade de uma clareira na densa mata. Perto havia 2 construções grandes e vários jipes. O outro veículo estava sobre blocos de pedra, e 2 homens trabalhavam em volta de luzes embaixo dele. Um peruano magro, vestindo roupas claras, respondeu à batida na porta de Carla, e sorriu-lhe até perceber Marjorie. Mareta e eu esperando na escada. Sua expressão ficou nervosa e descontente enquanto falava com ela em espanhol. Carla disse alguma coisa de um modo suplicante, mas a atitude e inflexão dele indicava que não queria que ficássemos. Então, pela porta entreaberta, notei uma solitária figura feminina parada no vestíbulo. Desbloqueei-me um pouco para trazer o rosto dela ao meu campo visual. Era Júlia. Quando eu olhava, ela virou a cabeça e me viu, e veio rápido em minha direção, com uma expressão de surpresa no rosto. Tocou o ombro do homem na porta e lhe disse alguma coisa baixinho no ouvido. O homem balançou a cabeça e abriu a porta com um ar resignado. Todos nos apresentamos enquanto Hinton nos conduzia para a área de repouso. Júlia me olhou e disse: Nos encontramos de novo. Vestia calças caqui com bolsos nas pernas e uma camiseta vermelha clara. É, nos encontramos, eu disse. Um empregado peruano deteve Hinton e depois conversaram um minuto. Os 2 entraram em uma outra parte da casa. Júlia sentou-se numa cadeira junto a uma mesa de café e fez sinal para o resto de nós nos sentarmos no sofá em frente a ela. Marjorie parecia tomada de pânico. Olhava-me intensamente. Carla também dava a impressão de estar preocupada com o desespero de Marjorie. Aproximou-se dela e pegou-lhe a mão. Vamos tomar um pouco de chá quente, sugeriu. Quando elas saíam, Marjorie voltou-se e me deu uma olhada. Sorri e fiquei olhando-as até virarem a quina e entrarem na cozinha. E depois me voltei para a Júlia. Então, que acha que significa isso? Ela perguntou. Que quer dizer com significar isso? Respondi, ainda distraído. O fato de termos nos encontrado de novo. Ah, não sei. Como acabou com Carla e para onde estavam indo? Ela nos salvou. Marjorie e eu fomos detidos por tropas peruanas. Quando fugimos, por acaso ela estava lá para nos ajudar. Júlia parecia intensa. Me conte o que houve. Recostei-me e contei-lhe toda a história, começando do ponto em que peguei o caminhão do Padre Carl, e depois tudo sobre a captura e nossa eventual fuga. A Carla aceitou levar vocês a Iquitos? Perguntou Júlia. Foi. Por que você quer ir para lá? Ela perguntou. É para onde Will disse ao Padre Carl que ia. Ele aparentemente tem uma pista da nona visão. E também Sebastian está lá, por algum motivo. Júlia balançou a cabeça. É, Sebastian tem uma missão perto daqui. Foi onde ele fez sua reputação, convertendo os índios. E você, o que faz aqui? Perguntei. Júlia me disse que também queria encontrar a nona visão, mas não tinha qualquer pista. Viera para aquela casa depois de pensar repetidas vezes em seu velho amigo Hinton.
Eu mal conseguia ouvir. Marjorie e Carla haviam saído da cozinha e conversavam no corredor, xícaras de chás nas mãos. Marjorie surpreendeu meu olhar, mas não disse nada. Ela leu muito do manuscrito? Perguntou, indicando Marjorie. Só a terceira visão, respondi. É provável que possamos tirá-la do Peru, se é isso que ela quer. Voltei-me e olhei-a. Como? Rolando parte amanhã para o Brasil. Temos alguns amigos na embaixada americana lá. Eles podem embarcá-la para os Estados Unidos. Já ajudamos a outros americanos assim. Olhei para ela e balancei a cabeça, hesitante. Percebi que tinha sentimentos contraditórios sobre o que ela dissera. Parte de mim sabia que ir embora dali seria o melhor para Marjorie, mas a outra parte desejava que ela permanecesse para ficar comigo. Eu me sentia estranho, energizado quando ela estava por perto. Eu acho que preciso conversar com ela, eu disse afinal. Claro, a gente conversa mais tarde, respondeu Júlia. Levantei-me e fui até ela. Carla voltava para a cozinha. Marjorie dobrara a quina do corredor, saindo das vistas. Quando me aproximei, encostava-se na parede. Puxei-a para meus braços. Sentia meu corpo vibrando. Está sentindo esta energia? Perguntei, sussurrando-lhe no ouvido. É incrível. O que significa isso? Não sei. A gente tem algum tipo de ligação. Dei uma olhada em volta. Ninguém podia nos ver. Beijamo-nos apaixonadamente. Quando recuei para olhar seu rosto, ela parecia diferente, de algum modo mais forte, e me lembrei do dia em que nos conhecemos em Viciente e da conversa no restaurante em Cuia. Eu não acreditava no volume de energia que sentia na presença dela e quando ela me tocava. Ela me abraçou forte. Desde aquele dia em Viciente, disse, eu queria ficar com você. Não sabia o que pensar disso, então, mas a energia é maravilhosa. Nunca experimentei nada parecido. Pelo canto do olho, notei que Carla se aproximava, sorrindo. Disse-nos que o jantar estava pronto. E assim fomos para a sala de jantar e encontramos um imenso buffet de frutas frescas, legumes e pães. Todos serviram seus pratos e sentaram-se em torno de uma grande mesa. Depois de Mareta cantar uma música de graças, passamos 1h30 comendo e conversando casualmente. Hinton perdera seu nervosismo e criou um clima leve que ajudou a aliviar a tensão de nossa fuga. Marjorie falava livremente e sorria. Estar sentado ao lado dela me inundava de cálido amor. Depois do jantar, Hinton nos levou de volta à sala de estar, onde serviram uma sobremesa de creme com licor. Marjorie e eu nos sentamos no sofá e mergulhamos numa longa conversa sobre nossos passados e experiências de vida significativas. Parecíamos tornar-nos cada vez mais íntimos. O único problema que descobrimos era que ela morava na costa leste e eu no sul. Mais tarde, ela descartou o problema e riu à vontade. Mal posso esperar para a gente voltar para os Estados Unidos. Vamos nos divertir tanto viajando de um lado para o outro. Eu me recostei e olhei a sério. Júlia disse que pode dar um jeito de você ir para casa já. Você se refere a nós dois, não é? Não, eu não posso ir. Por quê? Ela perguntou. Não posso mais viver sem você, não suporto mais ficar aqui também. Vou enlouquecer. Você tem de ir na frente. Breve terei condições de partir. Não, ela exclamou alto. Não vou suportar isso. Carla, que voltava à sala de estar após ter colocado Mareta na cama, nos lançou uma olhada e desviou-a logo. Hinton e Júlia ainda conversavam, aparentemente alheios à explosão de Marjorie. Por favor, suplicou Marjorie. Vamos simplesmente para casa. Desviei o olhar. Tudo bem, ótimo, ela exclamou. Fique. Levantou-se e correu para a área dos quartos de dormir. Minhas entranhas se torceram quando vi Marjorie se afastar. A energia que eu ganhara com ela desabara, e de repente eu me sentia fraco e confuso. Tentei afugentar isso. Afinal, disse a mim mesmo, não a conheço há tanto tempo assim. Por outro lado, pensei, talvez ela tenha razão. Talvez eu devesse simplesmente ir para casa. Que diferença faria eu aqui? De qualquer modo. Em casa, talvez conseguisse mobilizar um certo apoio para o manuscrito e continuar vivo também. Levantei-me e comecei a segui-la pelo corredor.
mas por algum motivo voltei e me sentei. Não podia decidir o que fazer. Posso me juntar a você um minuto? Perguntou Carla de repente. Eu não notara que ela estava de pé ao lado do sofá. Claro, respondi. Ela se sentou e me olhou com consideração. Não pude deixar de ouvir o que aconteceu, e achei que, antes de você decidir, você talvez queira saber o que diz a oitava visão sobre os vícios por pessoas. Sim, por favor, quero saber o que significa isso. Quando alguém aprende a se esclarecer e entrar em sua evolução, às vezes é interrompido de repente pelo vício por outra pessoa. Você se refere a mim e a Marjorie, não? Deixa eu explicar o processo, ela disse, e julgue você mesmo. Tudo bem. Primeiro, preciso dizer que tive muita dificuldade com essa parte do manuscrito. Acho que não chegaria sequer a compreendê-la se não tivesse conhecido o professor Renaud. Renaud? Eu conheço. Nos encontramos quando estava estudando a quarta visão. Bem, ela disse, nós nos conhecemos quando alcançamos a oitava visão. Ele ficou em minha casa há vários dias. Balancei a cabeça, impressionado. Ele disse que a ideia de vício, como é usada no manuscrito, explica por que surgem nos relacionamentos amorosos as lutas por poder. Sempre nos perguntamos o que faz a felicidade e a euforia do amor acabarem, se transformando de repente em conflito, e agora sabemos. Isso resulta do fluxo de energia entre os indivíduos envolvidos. Quando se apaixonam, os dois indivíduos estão dando energia um ao outro inconscientemente e se sentem flutuantes e eufóricos. É o barato incrível a que todos chamamos estar apaixonado. Infelizmente, como eles esperam que esse sentimento venha de outra pessoa, se desligam da energia universal e começam a contar cada vez mais com a energia um do outro. Só que agora parece não haver energia bastante, e assim eles deixam de dar energia um ao outro e recaem em seus dramas, numa tentativa de controlar um ao outro e puxar a energia do outro para si. Nesse ponto, o relacionamento degenera na luta por poder habitual. Ela hesitou um momento, como para verificar se eu entendera, e acrescentou. Renaud me disse que nossa suscetibilidade a esse tipo de vício pode ser descrita em termos psicológicos, se isso ajuda você a entender. Balancei mais uma vez a cabeça para que ela continuasse. Renaud disse que o problema começa em nossa primeira família, devido à disputa de energia ali. Nenhum de nós era capaz de concluir um processo psicológico importante. Não podíamos integrar nosso outro lado sexual. Nosso o quê? No meu caso, ela prosseguiu, não pude integrar meu lado masculino. No seu, o lado feminino. O motivo de podermos nos viciar em alguém do sexo oposto é que nós próprios ainda precisamos acessar essa energia sexual oposta. Veja, a energia mística que podemos canalizar como uma fonte interna é ao mesmo tempo feminina e masculina. Podemos, eventualmente, nos abrir para ela, mas, quando começamos a nos envolver, temos de ser cuidadosos. O processo de integração leva algum tempo. Se nos ligamos prematuramente a uma fonte humana para obter nossa energia, masculina ou feminina, bloqueamos o fornecimento espiritual. Eu disse que não tinha compreendido. Pense como essa integração deveria funcionar numa família ideal, ela explicou. E depois talvez entenda o que eu quero dizer. Em qualquer família, a criança deve primeiro receber energia dos adultos. Em geral, a identificação e a interação com a energia do pai, do mesmo sexo, se realiza com facilidade. Mas receber energia do outro dos pais pode ser mais difícil por causa da diferença de sexo. Vamos usar uma filha como exemplo. Toda menina pequena sabe que quando primeiro tenta integrar seu lado masculino é porque está extremamente atraída pelo pai. Ela o quer por perto e em intimidade consigo o tempo todo. O manuscrito explica que o que ela quer, na verdade, é energia masculina, porque essa energia masculina complementa o seu lado feminino. Dessa energia masculina, ela recebe uma sensação de plenitude e euforia, mas acha erroneamente que o único meio de possuir essa energia é possuir sexualmente o pai e conservá-lo perto fisicamente.
Interessantemente, como intui que essa energia na verdade deve ser dela própria e que deve ser capaz de comandá-la à vontade, ela quer dirigir o pai como se ele fosse parte de si mesma. Acha que ele é mágico e perfeito e capaz de satisfazer todos os seus caprichos. Numa família não muito ideal, isso cria um conflito de poder entre a menina e o pai. Formam-se dramas quando ela aprende a manobrar e manipulá-lo e levá-lo a dar-lhe a energia que ela deseja. Mas numa família ideal, o pai continuaria não competitivo, continuaria se relacionando honestamente e tendo energia suficiente para abastecê-la incondicionalmente, ainda que não pudesse fazer tudo o que ela pede. O importante a saber aqui, em nosso exemplo ideal, é que o pai permaneceria aberto e comunicativo. Ela o acha ideal e mágico, mas ele explica com franqueza quem é, e o que faz e por quê. E então a menina pode integrar o estilo e as capacidades particulares dele e superar a visão irrealista do pai. No fim, ela o verá apenas como um ser humano particular, com todas as qualidades e defeitos próprios. Assim que se dá essa emulação autêntica, a criança faz uma transição fácil, passando do recebimento da energia sexual oposta do pai para o recebimento como parte da energia global existente no universo como um todo. O problema, prosseguiu, é que a maioria dos pais até hoje disputa energia com os próprios filhos, e isso nos afetou a todos. Como se dava esta disputa, nenhum de nós resolveu bem essa questão do sexo oposto. Estamos todos empacados no estágio em que continuamos a buscar nossa energia sexual oposta fora de nós mesmos, na pessoa de um homem ou a mulher que julgamos ideal e mágica e que podemos possuir sexualmente. Entende o problema? Sim, respondi. Acho que entendo. Em termos de nossa capacidade de evoluirmos conscientemente, estamos diante de uma situação crítica. Como eu disse antes, segundo a oitava visão, quando começamos a evoluir pela primeira vez, passamos automaticamente a receber nossa energia sexual oposta. Vem naturalmente da energia do universo. Mas temos de ser cuidadosos, pois se aparece outra pessoa que oferece essa energia diretamente, podemos nos desligar da fonte verdadeira e regredir. Deu uma risadinha consigo mesmo. De que está rindo? Perguntei. Renault uma vez fez uma analogia, ela explicou. Disse que até aprendermos a evitar essa situação, ficamos andando em volta como a metade de um círculo. Você sabe, parecendo a letra C. Somos muito suscetíveis a que apareça uma pessoa do sexo oposto, outro meio círculo, e se junte conosco, assim completando o círculo, e nos dê uma explosão de euforia e energia que pareça a plenitude produzida por uma ligação plena com o universo. Na verdade, apenas nos juntamos a outra pessoa que também está à procura de sua outra metade no mundo externo. Renault disse que isso é um relacionamento clássico de codependência e tem problemas embutidos que logo começam a surgir. Ela hesitou, como se esperando que eu dissesse alguma coisa, mas eu apenas balancei a cabeça. Você sabe, o problema dessa pessoa completa, desse O que as duas pessoas acham ter conseguido, é que foram necessárias duas pessoas para formar essa pessoa inteira. Uma entrando com a energia feminina e outra com a energia masculina. Essa pessoa inteira tem consequentemente duas cabeças, ou egos. As duas querem governar essa pessoa inteira que elas criaram, e assim, exatamente como na infância, cada uma das duas quer comandar a outra, como se a outra fosse ela mesma. Esse tipo de ilusão de inteireza sempre degenera numa luta de poder. No fim, cada pessoa tem de mandar na outra e até mesmo incapacitá-la para poder conduzir seu eu inteiro para onde ela quer ir. Mas é claro que isso não funciona, pelo menos não mais. Talvez no passado um dos próprios parceiros estivesse disposto a se submeter ao outro, em geral a mulher, algumas vezes o homem, mas já estamos despertando. Ninguém mais quer ser subserviente a outra pessoa. Pensei no que a primeira visão transmitira sobre lutas de poder nos relacionamentos íntimos e na explosão da mulher no restaurante com Charlene. Lá se foi a história de amor, eu disse. Ah, ainda podemos viver uma história de amor, respondeu Carla.
Mas primeiro temos de fechar o círculo por nós mesmos. Temos de estabilizar nosso canal com o universo. Isso exige tempo, mas depois nunca mais ficamos suscetíveis ao problema e adquirimos o que o manuscrito chama de um relacionamento mais elevado. Quando nos ligamos amorosamente a outra pessoa depois disso, criamos uma super pessoa, mas isso não nos desvia do caminho de nossa evolução individual. É isso que você acha que Marjorie e eu estamos fazendo um ao outro, não é? Nos desviando de nossos caminhos? É. Como então vamos evitar esses choques? Resistindo por algum tempo à sensação de amor à primeira vista, aprendendo a ter relacionamentos platônicos com membros do sexo oposto. Mas lembre-se do processo. Você só deve ter esses tipos de relacionamentos com pessoas que se revelem totalmente, dizendo a você como e por que fazem o que fazem, exatamente como teria acontecido com o pai do sexo oposto na infância ideal. Compreendendo quem na verdade são no íntimo esses amigos do sexo oposto, a gente rompe a própria projeção fantasia sobre aquele sexo, e isso nos liberta para nos ligar mais uma vez com o universo. Lembre-se também, ela continuou, que isso não é fácil, sobretudo se a gente tem de se livrar de um relacionamento de codependência. É um verdadeiro desmonte de energia. Dói, mas tem de ser feito. A codependência não é uma espécie de doença nova que alguns de nós contraímos. Todos nós somos codependentes e estamos todos saindo disso agora. A ideia é começar a experimentar aquela sensação de bem-estar e euforia sentida no primeiro momento de um relacionamento codependente quando a gente está só. É preciso ter ele ou ela dentro de si. Depois disso, a gente evolui e pode encontrar aquele relacionamento romântico especial que realmente se ajusta a gente. Fez uma pausa. E quem sabe, se você e Marjorie evoluírem mais, talvez descubram que seu lugar é de fato um junto ao outro. Mas entenda, seu relacionamento com ela não tem como dar certo agora. Nossa conversa foi interrompida quando Hinton se aproximou e explicou que ia sair durante a noite e que nossos quartos haviam sido arrumados. Agradecemos ambas sua hospitalidade e quando ele saía, Carla disse: "Acho que também vou dormir. Conversaremos depois." Balancei a cabeça e olhei-a enquanto saía. Senti então uma mão no meu ombro. Era a Júlia. "Vou para o meu quarto," ela disse. "Sabe onde fica o seu? Eu posso lhe mostrar." "Por favor," eu disse, perguntando a seguir: "Onde é o quarto de Marjorie?" Ela sorriu quando percorremos o corredor, parando em frente a uma determinada porta. "Nada perto do seu," ela disse. "O Sr. Hinton é um homem muito conservador." Retribuí-lhe o sorriso e dei-lhe boa noite. Depois entrei em meu quarto e contive o estômago até pegar no sono.